Olá, bem-vindo, seja bem-vinda à primeira aula do módulo 1 do curso de Medicina do Sono na Prática Clínica. Então, este é o módulo sobre aspectos da fisiologia do sono. Aspectos básicos, mas que nós precisamos conhecer para nos inserirmos com segurança, na medicina do sono, para podermos orientar, engajar os nossos pacientes, as nossas propostas de tratamento. E vamos iniciar pelo óbvio, que nós dormimos. Nós precisamos dormir. Dormir é um imperativo biológico de tal forma que mesmo em situações bem adversas, quando dormir pode nos colocar diretamente em risco de morte, ainda assim, em algum momento, nós dormimos. Como um soldado de guerra, lutou na Segunda Guerra, e ele escreveu uma biografia que na linha de frente o sono era algo que apenas acontecia, e não algo que alguém buscava fazer. E quando eu falo nós dormimos, eu digo não apenas os humanos, mas os animais, de uma forma geral. Todos nós dormimos. E se retrocedermos lá nas origens das espécies, vamos observar que o sono ele está presente já no ancestral comum aqui de mamíferos, de aves, de répteis, de peixes, tá? Mas e mesmo antes disso, ele já estava presente. O sono está presente em invertebrados, como abelhas, escorpiões, inclusive alguns que têm sido fundamentais, para a caracterização molecular do sono, como é a drosófila, a mosca da fruta, e o ciéligas, que é um verme com um sistema nervoso de apenas 300 neurônios e que teve origem há mais de 400 milhões de anos e que dorme. E retrocedendo mais ainda no tempo evolutivo para 600 a 700 milhões de anos, vemos essa beleza aqui dessa água-viva, que é a Cassiopeia andrômeda, que é uma das linhagens de animais mais antigas a possuir neurônios e dorme. E vemos aqui no vídeo o padrão de movimento que muda de acordo com o ciclo de sono e vigília. E vocês podem se perguntar justamente isso, como é que se sabe que esse animal dorme? Por estudo de comportamento. Os critérios comportamentais foram os primeiros a ser utilizados e ainda hoje eles são utilizados para pesquisa em vários animais. Tá? Esses são os critérios comportamentais do sono, para definir sono. Os animais, eles em estado de sono, assumem posturas características para a espécie, geralmente, mas não exclusivamente, o decúbito, os olhos fechados. Eles têm o grau de nós temos, o grau de movimentação reduzido, um limiar mais alto para responder a estímulos externos, são necessários estímulos mais intensos. É um estado rapidamente reversível em relação a outros estados fisiológicos, como a hibernação, e patológicos, como o coma, e ele sofre regulação homeostática, ou seja, quando por algum motivo ele é reduzido, o sono é reduzido, haverá uma tendência à compensação, a um rebote compensatório. Entender essa questão homeostática é muito importante para programar o tratamento, principalmente na insônia. Vamos ver essa questão dos mecanismos homeostáticos na terceira aula desse módulo. Bom, uma outra pergunta justa seria a seguinte: por que o estado de sono, um estado como esse, é tão conservado? Conservado significa que é um comportamento que permaneceu ao longo de gerações, e de diferentes espécies e, portanto, supõe-se que seja fundamental para a sobrevivência ou a reprodução dessas espécies. É fácil a gente entender a função biológica vital da respiração, da fome, da sede, da reprodução. Mas e do sono? Me digam como essa aparente inatividade, e vulnerabilidade dessa forma pode oferecer alguma vantagem
evolutiva? É uma ótima pergunta, e aí eu cito um grande pesquisador do sono, o Dr. Alan Richthofen, e foi diretor do Laboratório de Sono da Universidade de Chicago por mais de 40 anos, e cunhou uma ótima frase sobre o assunto. Né? Se o sono não tem uma função vital absoluta, então ele é o maior erro que o processo evolucionário já cometeu. Foi uma boa resposta também do Dr. Richthofen. Então, qual é a grande função do sono para a vida? Vejamos algumas hipóteses e algumas evidências. Uma hipótese bem conhecida é a da inatividade adaptativa. Segundo essa hipótese, o sono não deve ser visto como um estado de vulnerabilidade, né? Que só persistiu na evolução por causa de alguma função fisiológica desconhecida, ainda misteriosa. O sono seria um estado que aumenta a eficiência dos organismos, na medida em que nós só permanecemos ativos quando isso é benéfico, quando tem maior chance de se alimentar, menor risco de ser caçado. Quando não, nós entramos nesse estado de inatividade adaptativa que reduz o uso de energia e a exposição aos perigos, protege dos predadores. É uma teoria até interessante, né, em parte. Eu trouxe o exemplo de uma espécie de morcego que dorme cerca de 20 horas por dia e só fica acordado no período do crepúsculo. Tá? E ele é predador de certos tipos de mosquito que só estão disponíveis nesse horário. Então, ele só fica acordado quando quando tem, né, o maior aproveitamento para se alimentar. E nós humanos somos animais de hábitos diurnos, nós não temos visão noturna como os felinos. Então, qual teria sido a vantagem de ficarmos acordados, vagando durante a noite? Um baixo risco de caçar e um alto risco de ser caçado. Então, à noite, nos recolhíamos em grupo, no lugar mais protegido possível e dormíamos. Uma outra hipótese é a da conservação de energia. Então, o sono seria uma estratégia biológica para economizar energia, caloria. De fato, o sono ele reduz a taxa metabólica do organismo em comparação com o estado de vigília em repouso. E aí, os animais menores de maior taxa metabólica dormiriam mais, pois teriam maior dificuldade de conservar energia. Então, o ratinho camundongo doméstico, ele só pesa cerca de 20 gramas e dorme muito, cerca de 12 horas por dia. Já o elefante africano pesa cerca de 3 toneladas e dorme apenas 2 horas por dia. Então, é um raciocínio que faz sentido em exemplos como esse. E se colocarmos isso em um gráfico, essa relação entre tempo de sono e peso, ela cabe bem ao grupo dos herbívoros, né? Então, vejam aí que há uma linearidade. Vemos aqui os elefantes africanos dormindo pouco e do outro lado ratinhos e esquilos dormindo muito. Agora, não é bem assim quando considerados carnívoros, tá? Então, o morcego marrom pequeno de 20 gramas dormindo 20 horas, ok, mas um leão de 200 quilos dorme só um pouquinho mais que um gato de 4 quilos. E também entre os onívoros não há essa linearidade. Né? O ratinho doméstico de 20 gramas dorme quase o mesmo tempo de um chimpanzé de 50 quilos. Tá? E a verdade é que, colocando na ponta do lápis, entre estar dormindo durante 8 horas ou apenas descansando, a diferença de economia de energia é de apenas cerca de 100 a 200 calorias, cerca de 15% menos. Né? Então, é uma economia muito pequena para um comportamento tão complexo quanto é o sono. A hipótese da função restaurativa do sono, que é uma teoria antiga, que chega a ser natural, intuitiva mesmo, né, devido ao fato de nos sentirmos revigorados após uma boa noite de sono. E segundo essa teoria, o sono ele serve
para que o organismo possa reparar, rearrumar, reconstruir o que é desgastado, né, o que é destruído durante a vigília. É um argumento que foi reforçado por dados como déficits de função decorrentes de privação de sono, a necessidade de rebote compensatório de sono depois de período de privação, os maiores níveis de secreção de hormônios anabólicos durante o sono, como o hormônio do crescimento, a potencialização dos mecanismos de defesa, auxiliando na recuperação das doenças, e mais recentemente foi demonstrado que todo um grupo de genes relacionados às vias de metabolismo e de restauração estão ativos apenas durante o sono. Os estudos genéticos do envelhecimento humano, eles sugerem que o envelhecimento é impulsionado pelo equilíbrio entre processo de danos e processos de reparação. Os danos, eles podem ser intrínsecos por meio de mutações somáticas e também são importantes fatores ambientais, comportamentais, como tabagismo, obesidade. E o impacto líquido do dano, ele vai depender da atividade dos mecanismos de reparo. Tá? No nível celular, um reparo completo poderia resultar em células sem danos. Já danos não reparados podem levar a mutações oncogênicas ou a morte celular, o processo de apoptose, ou as células danificadas podem entrar em estados de senescência e desencadeando mecanismos que contribuem para doenças degenerativas, neurodegenerativas, crônicas do envelhecimento. Então, o reparo efetivo, ele é importantíssimo. E aí vamos ver esse artigo que é muito bacana, vejam só. Eu vou lembrá-los lá do ciclo básico do curso de medicina, que para o DNA ser reparado, ele é descompactado. Né? E quando ele está compactado, ele fica mais evidente a microscopia eletrônica, como estamos vendo aqui. Quando ele é descompactado, ele fica menos evidente, como vemos aqui na figura da noite. Tá? Então, neurônio de dia, cromossomo compactado, mais difícil de ser reparado. Neurônio à noite, cromossomo descompactado, pronto para ser reparado. Então, perceberam onde é que eu estou querendo chegar com isso? Então, nesse gráfico, nós temos aqui em branco o período claro do dia, Aqui é o período claro e aqui o período escuro, ou seja, a noite, Então, aqui no claro, vigília, à noite, sono. E vamos nos concentrar nesse marcador, o γ-H2AX. Ele é um marcador clássico de dano ao DNA. Então, vejam como foi observado um acúmulo progressivo do marcador durante o dia, ou seja, dano crescente ao DNA durante a vigília e a redução considerável durante a noite. Então, à noite, mais DNA descompactado, sendo reparado e redução do marcador de dano. Em novembro de 1901, Auguste Deter, uma jovem senhora de 51 anos, foi levada pelo marido ao Hospital Psiquiátrico de Frankfurt, devido a um quadro progressivo de déficit de memória, delírio paranoide, insônia, agressividade. E devido à gravidade do quadro clínico, Auguste precisou ficar internada, e foi avaliada pelo psiquiatra assistente sênior do hospital, o Dr. Alois Alzheimer. As manifestações clínicas dela continuaram piorando durante a internação até o óbito em 1906. E foi também o Dr. Alzheimer, que também era neuropatologista, quem fez a análise morfológica e histológica do cérebro de Auguste.
E o que os achados neuropatológicos mostraram, né? Que achados foram esses relatados por Alzheimer no caso dela? Aqueles que até hoje configuram a marca histopatológica da doença de Alzheimer, né? As placas senis e os emaranhados neurofibrilares. As placas senis, elas são formadas por acúmulo do peptídeo beta-amiloide. E hoje, a deposição do beta-amiloide é o melhor modelo para o desencadeamento da doença de Alzheimer. É o modelo da cascata amiloide. Fatores genéticos, fatores ambientais se combinam em maior ou menor grau, né, para desencadear a cascata amiloide. E uma vez iniciada essa deposição de A beta, será o início de outros elementos neuropatológicos que vão levar à demência na doença de Alzheimer. Pois bem, o beta-amiloide, ele acumula no líquor durante a vigília. Então, esse gráfico ele foi elaborado a partir dos dados em ratos, né, que são animais de hábitos noturnos, ou seja, eles dormem quando está claro e ficam acordados à noite. Então, no escuro, na vigília, acúmulo de beta-amiloide, né? E na fase clara, quando estão dormindo, a queda dos níveis de beta-amiloide. Então, e no final, se não podem dormir, então aqui acordados, acúmulo, e aqui, se não podem dormir, se ficam privados de sono, os níveis não caem como cairia se tivesse no sono, acaba acumulando aí beta-amiloide. Os animais submetidos à privação de sono, depois de um tempo, apresentam acúmulo de beta-amiloide no hipocampo, regiões parahipocampais, na região límbica, que são as regiões onde inicia a doença de Alzheimer. Então, aqui em azul, são os cortes de cérebro de animais que puderam dormir normalmente, e em vermelho, os animais privados de sono com mais placas de beta-amiloide. Na verdade, esse artigo que eu mostrei ele é apenas um de vários que mostram em ratos, em humanos, que a quantidade de A beta ela vai aumentando na vigília e ela cai no sono. E esse pode ser um dos motivos para isso acontecer, o sistema linfático. Foi publicado esse artigo em 2013 na Science, um conjunto de experimentos que vou fazer o resumo do resumo aqui para vocês. Então, ratos foram submetidos à monitorização eletrofisiológica do estado de sono e do estado de vigília e receberam a injeção de marcadores no líquido cefalorraquidiano quando estavam em estado de sono, que é um marcador aí em verde, ou no estado de vigília em rosa. E os pesquisadores observaram que o estado de sono aumenta significativamente a penetração de líquido cefalorraquidiano no espaço intersticial cerebral. Tá? Então, observem em verde o percentual da área cerebral marcada durante o sono, em rosa o percentual da área marcada durante a vigília, diferença. Agora, a mesma informação representada em imagem tridimensional, que o verde representa a área do espaço intersticial cerebral marcada durante o sono e em laranja aí a área que fica marcada durante a vigília. Então, no sono, o líquor penetra mais no parênquima cerebral. E daí, né? E daí que ao sair do parênquima, esse líquor leva o beta-amiloide que estava ali se acumulando, né? Melhor, ele lava beta-amiloide do tecido cerebral. Então, a proteína, vejam no gráfico, foi eliminada de forma 2 vezes mais rápida quando injetada na fase de sono, representada em verde, do que quando injetada na fase de vigília, representada aí em laranja. E aí os autores afirmam que a pesquisa sugere que o sono é um estado funcional que permite ao cérebro eliminar resíduos gerados pela atividade neuronal ao longo da vigília. E se antes nós víamos os distúrbios do sono como uma consequência
né, da doença de Alzheimer. Hoje essa visão mudou, né? Há fortes evidências de que os distúrbios do sono eles podem contribuir ou mesmo definir esse início do processo patológico. E, por fim, a hipótese do processamento cerebral e memória. Então, a relação entre sono e memória ela vem sendo estudada já há vários anos. Né? No fim do século XIX, Ebbinghaus iniciou seus estudos sobre consolidação de memória, né? Desenvolveu as famosas curvas de aprendizado e esquecimento. E ele observou que quanto mais próximo do aprendizado, mais a pessoa lembrava do que tinha aprendido, mas aí apareceu um fenômeno interessante no processo de esquecimento progressivo, né? Que a melhor retenção ficava no período de 8 até 24 horas depois do aprendizado. E ele desconsiderou esses resultados, ele achou que era um artefato. Só que esse período de melhora na retenção coincidia justamente com o período do sono. E posteriormente, em 1914 e 1924, outros pesquisadores retomaram o método desenvolvido por Ebbinghaus e estudaram o papel do sono na memória especificamente. E os indivíduos, eles decoravam as sílabas e eram testados depois de 1, 2, 4 e 8 horas. E nesse intervalo, alguns indivíduos estavam acordados, fazendo suas atividades diárias, aí na curva em amarelo, e outros foram dormir, que é a curva vermelha. Então, os indivíduos que dormiram apresentaram melhores resultados de retenção, de memória. E hoje nós sabemos que essa relação é inequívoca. Né? Então, por exemplo, a memória episódica de curto prazo, que inicialmente é armazenada no hipocampo, né, durante o sono, ela é redistribuída para áreas corticais, áreas associativas. Torna-se, então, memória de longa duração durante o sono. Bom, durante o sono, há vários mecanismos assim, bem interessantes em relação à memória e processamento. Por exemplo, há o fenômeno do replay. Né? O cérebro ele reproduz as sequências de neurônios ativadas durante o dia, né, para fortalecer essas sinapses, fortalecendo o aprendizado. O cérebro ele faz também uma espécie de seleção, né, de curadoria, em que decide quais experiências novas serão armazenadas e integradas às memórias antigas, e um processo de descarte, né, o que ele considera desnecessário. Ele vai enfraquecer as conexões menos importantes para que haja espaço para você aprender coisas novas no dia seguinte. E muito além, né, do aprendizado e da memória, o sono ele parece exercer um ganho evolutivo na criatividade, tá? Na elaboração de soluções complexas e na regulação emocional. Nos encaminhando já para o fim da aula, vamos buscar lá no início do século XVII o que Shakespeare escreveu sobre o sono na peça Macbeth. O sono é a morte de cada dia da vida. Isso era uma visão comum durante a história da humanidade, aí na era pré-científica, que era comparar o sono à morte. O banho do ar do labor. Aqui podemos considerar uma visão da função restaurativa do sono em relação ao corpo. O bálsamo das mentes feridas. Uma visão da função restaurativa do sono na mente, na regulação emocional. O principal nutridor no banquete da vida. É o sono como uma função vital essencial. Belíssimo, né? E já que estamos na Inglaterra, vou comentar sobre essas duas figuras aqui do século XX, a primeira-ministra do Reino Unido, Margaret Thatcher, e a rainha
Elizabeth II, aqui nessa primeira imagem, em 1979, em uma solenidade. E depois, em 2012, a rainha, comemorando 60 anos de reinado, continuava participando de solenidades, fazendo discursos, enquanto Margaret Thatcher precisava de ajuda para todos os cuidados pessoais devido a uma fase avançada de demência. Então, um exemplo de envelhecimento normal, um exemplo de envelhecimento patológico. O que deu errado para esse primeira-ministra? Eu costumava trazer essa reflexão para os meus alunos durante a aula de demência, os alunos de graduação. E qual não foi minha surpresa quando eu li no Tratado de Medicina do Sono do Krieger esse trecho aqui de uma peça de Peter Morgan. Na peça, a rainha Elizabeth está na reunião semanal com o então primeiro-ministro Gordon Brown. E aí ela diz, então, voltando ao seu fim de semana, você acordou muito cedo? 4h30. Nossa, tudo bem, eu nunca durmo muito. Desde quando? Desde sempre. Harold Wilson costumava dizer, o principal requisito de um primeiro-ministro é uma boa noite de sono e um senso de história. A senhora Thatcher, no fim, treinou-se para precisar de muito pouco sono, mas não sei o quanto isso me tranquiliza. Eu gosto da ideia de que qualquer pessoa com o poder de iniciar uma guerra nuclear esteja descansada. Além disso, a falta de sono pode ter um efeito em cascata em outras áreas. Então, pode ser uma pista, né? Diante de tudo que vimos aqui. Uma se condicionou a dormir pouco, enquanto a outra valorizava uma boa noite de sono. Então, minha amiga, meu amigo, que está iniciando um curso de medicina do sono, realmente abrace o sono, internalize a consciência plena da importância do sono para a saúde e para a vida. E lembre que, ainda que seu paciente não tenha essa consciência ainda, as consequências dos distúrbios do sono, elas são deletérias e seu paciente provavelmente vai querer preveni-las. Obrigada pela atenção e eu vou encerrar com uma versão que fizemos da música Façamos e que tem a ver com o assunto da aula. Os cidadãos no Japão dormem, lá na China 1 bilhão dormem. Façamos, vamos sonhar. Os espanhóis, os lapões dormem, lituanos e letões dormem. Façamos, vamos sonhar. Os alemães em Berlim dormem e também lá em Bonn. Em Bombaim dormem. Os hindus acham bom. Niceis, Nikkeis e Sanseis dormem. Lá em São Francisco muitos gays dormem. Façamos, vamos sonhar. Os roxinóis nos saraus dormem. Picantes, pica-paus dormem. Façamos, vamos sonhar. O Irapurus no Pará dormem. Tico-ticos no fubá dormem. Façamos, vamos sonhar. Chifres, galinhas, afim dormem e jamais dizem não. Corujas sim dormem, sábias como elas são.